Olá, sejam bem-vindos a mais um capítulo de Etonutrição para iniciantes. Para você que ainda não me conhece, eu sou Nina, sua guia nesse mundo de descobertas sobre etonutrição. Esse é o nosso terceiro vídeo, então te convido a assistir os vídeos anteriores clicando nos links da descrição desse vídeo. No vídeo 1, apresentei o conceito de etonutrição e trouxe alguns exemplos de pesquisa na área. No vídeo 2, viajamos pela linha do tempo da pesquisa em etonutrição e conhecemos as principais influências teóricas. Hoje vamos aprender sobre a utilização da etnografia nas pesquisas em nutrição, apresentando as diferentes perspectivas da etnografia, como ela é utilizada nas diferentes áreas da nutrição e no processo de implementação de intervenções nutricionais, sempre com alguns exemplos. Que tal falarmos um pouco sobre o que é a etnografia antes de discutirmos a importância dela para a nutrição? A etnografia é um método de pesquisa que se desenvolveu no interior da antropologia, a partir da necessidade de conhecer de perto a cultura do outro, e assim compreender o funcionamento dos grupos, seu comportamento, saberes e práticas sociais. O responsável por revolucionar o modo de fazer pesquisa em antropologia e apresentar ao mundo as bases do método etnográfico foi o antropólogo polonês chamado Bronisław Malinowski. Em sua obra Os Argonautas do Pacífico Ocidental, publicada em 1922, ele afirma que o objetivo da etnografia é apreender o ponto de vista dos nativos, seu relacionamento com a vida, sua visão de seu mundo. Essa abordagem de pesquisa nos últimos anos vem sendo utilizada por outras áreas do conhecimento para além da antropologia. Uma dessas áreas é a área da saúde, onde se localiza a nutrição. Você sabe quais são algumas das principais áreas de atuação dos profissionais nutricionistas? São elas a saúde coletiva, a nutrição clínica e a alimentação coletiva. Em todas elas, o uso da etnografia pode nos ajudar a compreender melhor a visão êmica, ou seja, a visão do nativo, das pessoas que avaliamos em diversos contextos culturais. Mas vamos lá, vou te falar mais sobre essas áreas e qual o foco da etnografia nelas, partindo dos dados do estudo de revisão sobre a utilização da etnografia em nutrição, liderado pela pós-doutora e nutricionista Ella Autry. Na área de saúde coletiva, o nutricionista é responsável por organizar, supervisionar e avaliar os serviços de nutrição, prestando assistência dietoterápica e buscando a promoção da educação alimentar e nutricional. Essas intervenções podem ser para a coletividade ou para o indivíduo, podendo ocorrer em instituições públicas e privadas. O nutricionista nessa área também atua na inspeção sanitária e controle de qualidade de gêneros e produtos alimentícios. Atualmente, na saúde coletiva, o foco da pesquisa com o uso da etnografia se dá na alimentação materno-infantil, na escolha dos alimentos, na diabetes, na alimentação escolar e nos estudos sobre insegurança alimentar. Já na nutrição clínica, o nutricionista é responsável por prestar assistência nutricional e dietoterápica, podendo prescrever suplementação alimentar quando necessário e solicitar exames laboratoriais para que se possa ter um melhor diagnóstico nutricional dos indivíduos. Suas ações fazem com que ele seja um promotor da educação nutricional. Até o momento, as pesquisas na área clínica da nutrição com uso da etnografia têm como foco as doenças crônicas, como o diabetes, mas também tem seu foco em outras enfermidades, como câncer e doenças renais. Os distúrbios alimentares que acometem os indivíduos também são estudados aqui na nutrição clínica. Já vimos duas das três áreas de atuação da nutrição e os focos de pesquisa com o uso da etnografia. Vamos agora falar da área que está faltando, a alimentação coletiva. Nessa área, o profissional nutricionista planeja, organiza e supervisiona serviços ligados à alimentação, realizando assistência e educação nutricional voltados para a comunidade ou para o indivíduo. Até o momento, o foco das pesquisas em serviços de alimentação está nas práticas alimentares no momento das refeições, na comensalidade, no desperdício de alimentos e no gerenciamento de alérgenos, que são aqueles alimentos que podem ocasionar alguma reação alérgica no indivíduo.
Ah, é importante ressaltar que em qualquer uma dessas áreas que acabei de mencionar, o profissional nutricionista pode atuar prestando assistência tanto a indivíduos sadios quanto a indivíduos enfermos. Agora que vimos que a etnografia é um elemento fundamental para a elaboração de projetos de intervenção nutricional, que fornece tradução, explicação e compreensão dos fenômenos culturais de determinadas comunidades para os envolvidos no projeto de elaboração, o que você acha de vermos alguns exemplos de pesquisas etnográficas na área de nutrição? Em 2003, foi publicado o resultado da tese de doutorado da professora Maria do Carmo Freitas, uma referência nacional sobre os estudos da fome no Brasil. Na obra intitulada A Agonia da Fome, Maria do Carmo Freitas analisa o fenômeno da fome em um bairro periférico do Nordeste brasileiro. Ela parte do argumento que a fome, além de ser um problema social e biomédico, é um fenômeno de ordem sociocultural, pois são atribuídos significados próprios, construídos socialmente dentro de um contexto específico. Nessa pesquisa, a doutora do Carmo utilizou a etnografia para capturar os significados que os moradores da comunidade atribuíam à fome e as interpretações e relações do fenômeno da fome com a violência e o tráfico de drogas. Esse exemplo merece destaque, pois, como é dito na apresentação de seu livro, Maria do Carmo não nos fala de uma fome resultante de desastres naturais ou de conflitos e guerras que acontecem longe daqui. O que mais arrepia-nos os cabelos é saber da miséria e da fome cotidiana que tem lugar aqui mesmo, em Salvador, e sobre a qual não há como negar. Todos nós temos uma parcela de culpa como membros de uma sociedade que se mantém impassível diante dessa tragédia nacional. Trabalhos como os da doutora Maria do Carmo Freitas são importantes porque traduzem a inenarrável experiência da fome para o universo da pesquisa acadêmica. Os dados provenientes de estudos dessa natureza podem, na sequência, informar a construção de protocolos de pesquisa sistematizados, como, por exemplo, a Escala Brasileira de Segurança Alimentar e Nutricional, que nos permite obter uma aproximação média da insegurança alimentar por domicílios para orientar a construção de políticas de segurança alimentar no país. O nosso segundo exemplo faz parte de um artigo de revisão desenvolvido por Ellison Tumilovich, em colaboração com outras autoras, que mostra como o método etnográfico ajudou a identificar falhas em um programa de intervenção nutricional para refugiados. Em 1996, o aparecimento no mercado de alimentos doados de campos de refugiados no Zaire, hoje a República Democrática do Congo, levou o Programa Mundial de Alimentos a cortar suas doações. A interpretação dos doadores era de que os refugiados estavam recebendo comida demais e vendendo o excedente. Antes de decidir por uma medida drástica como essa, que teria o potencial de prejudicar várias pessoas, Barbara Reed e Jean-Pierre desenvolveram um estudo etnográfico para entender de fato o que estava acontecendo. O resultado da pesquisa etnográfica demonstrou que as pessoas não estavam vendendo os produtos porque havia excedentes. Nada disso. Como os alimentos doados não eram culturalmente adequados, os pais das crianças vendiam a alimentação para que pudessem comprar frutas, farinha de mandioca e açúcar, que eram os alimentos mais aceitos pelas crianças. Um item de compra muito comum identificado na pesquisa eram barras de sabão para higiene pessoal, que não estava entre os itens doados, mas que era fundamental para evitar contrair sarna no acampamento. Para chegar a essas conclusões, os pesquisadores utilizaram técnicas de coleta e análise de dados diversos, tais como a observação participante, os grupos focais, classificação por agrupamento, ranqueamento, entre outras. Por exemplo, em um dos exercícios de coleta de dados, eles criaram uma definição mímica de bem-estar, pedindo aos informantes refugiados que classificassem as famílias vizinhas do acampamento em grupos de bem-estar semelhantes, usando a sua própria definição. Os informantes refugiados foram então solicitados a descrever as características de cada grupo, incluindo fontes de renda. Através dessa análise, os pesquisadores concluíram que, ao invés de reduzir os alimentos doados, os doadores deveriam ter encontrado formas mais eficazes para atender às necessidades dos refugiados.
Vocês perceberam como a abordagem etnográfica, além de ampliar a compreensão de questões complexas de saúde e seus fatores condicionantes, pode direcionar políticas e orientar o desenho e execução de intervenções? Ou seja, a etnografia fornece métodos para entender as perspectivas internas sobre as características da vida local e as condições que se relacionam com as ações de intervenção. A adoção dessa abordagem de pesquisa nos estudos da área pode ajudar a melhorar a saúde e o bem-estar das populações por meio da alimentação e nutrição, identificando os fatores que se apresentam como barreiras na adesão dos programas. Agora que chegamos ao final desse vídeo e como já é de costume, gostaria de te convidar para me acompanhar no próximo Etnonutrição para Iniciantes. Eu e a doutora Michelle Jacob vamos bater um papo super legal sobre a avaliação da biodiversidade local. Ela vai nos contar um pouco sobre o método de avaliação rápida em etnonutrição, o REA, desenvolvido por ela e sua equipe de pesquisa. Não percam! Até lá!